Ei gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Letícia Petterly aqui e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre conteúdo de arte no geral, assim também como tem o quadro de relatos sobrenaturais desenhados, onde eu faço o desenho de lendas ou acontecimentos enquanto eu conto a história e o relato. No vídeo de hoje eu vou fazer usando essa massa aqui. Eu nunca usei, eu usei uma outra que não seca. E eu tenho muita vontade de fazer aqueles godês, que eu já vi muitas pessoas fazendo. Então, eu vou fazer pra testar. Eu tenho algumas espátulas pequenas aqui. Essas aqui, elas são de biscuit, mas elas acho que também vão ajudar de alguma forma pra eu fazer isso aqui, né? Enfim. Essa aqui é uma massa que eu vou explicar um pouquinho dela pra vocês entenderem melhor como ela funciona. Ela seca ao ar livre, então ela não precisa de ir no forno nem nada, só que ela demora de 24 a 48 horas, dependendo do tempo, da umidade, enfim. Ela também pode aderir a suportes, então, tipo, se eu colocar um suportezinho de madeira, ela vai conseguir aderir muito bem, mas não é o caso hoje. Ela pode ser pintada com guache, com acrílico, com spray, enfim, várias tintas. Aí depois é só passar o verniz, né, enfim. E depois que ela seca, ela fica bem resistente. Então, é meio que isso, assim, que eu tenho pra falar pra vocês dela. Ela é uma cerâmica fria. Bom, gente, logo de início eu pude perceber que ela é bem firme, assim, bem dura, bem resistente pra gente estar manuseando. Eu fui tentando amolecer, tipo, pedacinho por pedacinho, mas não deu muito certo. E demorei um pouquinho pra perceber que seria bom talvez usar água pra misturar e ir amolecendo, e o uso da água realmente funcionou. Então, assim, essa é realmente a minha primeira experiência, meu primeiro contato. E eu entendo que, assim, cada um tem um jeito diferente de estar se manuseando, né, e lidando com a massa. Por exemplo, o biscuit é diferente, essa cerâmica fria é diferente, a cerâmica que tem que ir ao forno é diferente, né, enfim. Porque os outros que eu tava realmente tentando usar, outras vezes em que eu tava mexendo com esses tipos de massa, é um que não seca, né, e o manuseio é, assim, absurdamente diferente, porque esse outro, ele era meio oleoso, já essa daí, ela é meio seca mesmo, assim, até meio arenosa, eu conseguia ver algumas fibras nela, assim, é bem diferente, né, o material. E, assim, eu sou meio insistente e perfeccionista em algumas coisas, então eu fui vendo que não tava ficando muito reto e eu comecei a ficar meio agoniada. Mas depois eu comecei a entender que, ok, era a primeira vez que eu tava testando isso, não ia ficar perfeito. E deixei meio que desse jeito, assim, e fui aceitando esse processo e entendendo minhas limitações também. E, enfim, eu acho que eu acabei deixando ele um pouco estreito demais em questão de espessura nessa base, mas acho que de início, assim, tá bom. Acho que se eu tivesse colocado um pouco mais, assim, de massa no meio, assim, pra ficar mais grossinho, teria sido melhor. Porque eu acabei esticando muito, né? E outra coisa que eu observei também foi que na hora de juntar, que aí eu vou começar a cortar pra delimitar, né, o tamanho que vai ser esse godê. E fui adaptando e juntando uns pedaços e tal, enfim. E essa parte realmente de juntar pedacinhos e colocar a parte em volta mesmo, assim, eu achei meio difícil. Principalmente porque eu não conseguia virar, né? Eu não tenho manuseio de virar, por exemplo, pra cima pra ver embaixo. E aí eu acho que se eu tivesse esse campo de visão, talvez facilitaria melhor, assim, essa questão de
bordinhas, junção toda certinha. Mas tá, eu fui aceitando que eu já tinha feito desse jeito errado, né? E meio que era isso, assim. Aí essa base eu achei que ficou bonitinha, só que veio piorando. Porque eu fui tentando colocar as partes em volta, né? E realmente, assim... Nossa, eu senti, assim, uma diferença muito grande, assim. Porque eu realmente queria tentar levantar a base, assim, pra ver, mas não tinha como. E, ai, achei horrível, mas ok. É realmente ir adaptando, né? De acordo com o que a gente vai lidando com o material e vendo como isso diferente é, enfim. E aí eu fui juntando e dobrando e... É isso, assim, eu acho que eu não tenho muito o que dizer sobre, porque... É uma técnica realmente diferente, mas quando a gente começa a ver as coisas, dá vontade de fazer tudo com cerâmica fria, gente, tudo, é muito fofinho, é muito bonitinho. Eu vou deixar algumas imagens pra vocês rodando enquanto eu faço esse godê e, cara, é muito fofo, sério. E outra observação também é que além da água, que me ajudou muito, foi as espátulas. Eu acho que só com o dedo eu não conseguiria fazer tudo que eu fiz, assim, então, assim... As espátulas são muito úteis, ajudam muito. E vale muito a pena se você tem curiosidade de testar, porque é muito gostoso, é muito terapêutico fazer isso. E, enfim, eu vou deixar vocês agora com o processo. E vou deixar umas imagenzinhas de algumas coisinhas fofinhas que eu vi também no Pinterest enquanto eu pesquisava sobre, né, essas coisas.
E esse design eu tirei da minha cabeça, então eu não olhei nenhuma referência pra fazer esse em específico, mas eu acho que se eu tivesse procurado, talvez teria ficado melhorzinho. E eu decidi dividir esse vídeo em 2 partes, porque ele demorou pra secar, né? E eu ainda coloquei no sol, ele demorou uma tarde inteira pra secar. E eu ainda quero colorir ele com vocês, mas já escolham outro junto comigo, desses que eu mostrei, por exemplo. Quem tiver alguma ideia legal também, comenta aí do que fazer. Porque vendo essas coisinhas já deu vontade de literalmente fazer tudo, assim. E então eu acho que é isso. Deixa o seu like se você chegou até aqui, se você tá gostando desse conteúdo. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, que tem conteúdo toda terça e toda sexta-feira, sendo que toda terça esse conteúdo de arte mais diversificado e as sextas tem o conteúdo de relatos sobrenaturais desenhados. Então tem bastante conteúdo legal pra vocês por aqui. Deixa o seu like, comenta, sapinho de cerâmica se você chegou até aqui. Compartilha também com quem gosta de conteúdo assim. E um beijo e até o próximo vídeo.